Queridos amigos, canal PR Ronivaldo Sampaio, satisfação, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, com você, com sua casa, com seu lar, com sua família. Passo por aqui nesta manhã, pós-oração, já terminamos a nossa semana de oração, né? Mas menos um dia sim, um dia não, eu venho nesse ambiente aqui para buscarmos a presença de Deus, para entregarmos diante de Deus todas as nossas necessidades, todos os nossos anseios. Tem um texto muito citado, muito conhecido, né? Eles iram por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esses sinais há de seguir aos que crerem, meu nome expulsarão demônio, falarão nova língua, se pegarem serpente não nos fará dano algum, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal algum, e assim sucessivamente. Eu quero falar um pouco sobre esse ID, né? Sobre essa importância que muitas vezes a gente tem deixado de lado. Hoje a gente temos grandes templos, né? Muitos pastores de renome, missionários de renome, missionárias, bispos, apóstolos, enfim, todo um conjunto de igrejas, de denominações, porque a igreja ela é uma só em Cristo Jesus. A igreja não há separação ou divisão de denominação, a igreja de Jesus não tem. A igreja de Jesus é eu, é você que serve a Deus em qualquer que seja a denominação, né? De que você esteja servindo o Senhor Espírito em verdade, então você, sem dúvida, faz parte da igreja de Cristo. Queridos irmãos, e os tempos vai passando, os dias vai passando, os meses, o ano, quem não dizer as décadas vão passando, né? E as coisas vão mudando, né? As pessoas vão se adaptando a novos ambientes, a novas tecnologias, né? Mas porém a palavra de Deus ela não pode ser adaptada, porque a palavra de Deus ela é verídica, ela é fiel e verdadeira. Eu quero falar um pouco sobre o ID, sobre missão. O ID é uma coisa assim, digamos assim, de gramor, né? Quando temos conferência missionária na igreja e que se é ministrado sobre o ID, sobre missão, ele traz aí todo um relatório de feitos, de obra, de operação de cura, milagre, de maravilhas, de convenções de vidas, né, de pessoas que se despertaram e aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Isso traz aí um despertar, sim, e a palavra de Deus é isso, é para despertar, trazer sobre nós um despertar. E eu quero trazer essa reflexão baseado nesse tema, o despertar. Despertar para quê? Né? Despertar para que nós possamos buscar o conhecimento da palavra de Deus, despertarmos para nós orarmos, jejuarmos, né? E despertarmos para nós fazer missão. Por quê, irmão? Parece que hoje a igreja não precisa mais fazer missão, né? Parece, né? Por quê? Tá nas mídias sociais, tá grandes templos, muitos membros, muitos obreiros, então parece assim que não há necessidade do ID, não há necessidade do evangelismo, não há, porque a gente está nas grandes mídias e aí sucessivamente. Mas aí tem um porém, tem aquela pessoa que não vai ser atingido pela mídia social, vai ter aquela pessoa que não vai parar para me assistir no Facebook, para assistir um pastor de renome, que eu não faço parte dessa categoria, mas vai parar às vezes para me ouvir. É um vizinho, é um amigo, é um colega de trabalho, que não vai dar atenção a alguém pregando nas redes sociais, nem vai na igreja, mas e se você chegar até ele e dar um bom dia, boa tarde, boa noite, falar, ó, eu tenho uma palavra para trazer para você, e falar alguma coisa do amor de Deus, sem conflito, irmão, porque uma coisa é você conflitar com os interesses, você conflitar com as ideologias, uma coisa é você conflitar com os pensamentos das pessoas. Quando a gente prega uma palavra de Deus, esse conflito quem traz é o Espírito Santo que vai confrontar a pessoa no seu coração, ó,
Você não está vivendo uma vida correta, você não está vivendo uma vida digna, você tem que alterar isso. É o Espírito Santo. O meu trabalho, o seu trabalho é falar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus perdoa, que Jesus já pagou lá na cruz do Calvário, quando derramou seu sangue por nós, o débito, aquele débito impagável, aquele débito que jamais eu, Ronivaldo Macedo Sampaio, jamais poderia pagar, com a força do meu braço, com a minha intelectualidade, porque eu não sou autossuficiente a perdoar a mim mesmo. Mas aí veio Jesus, derramou seu sangue ali, morreu, e disse: Terestai, está tudo consumado, está feito, está entregue, o véu do tempo se rasga. Agora eu e você temos acesso a Deus, ao Deus Pai eterno, todo-poderoso, através do sacrifício, do derramamento do sangue do Cordeiro de Deus lá na cruz do Calvário, por mim e por você, tá? Eu não sou pastor porque eu sou bonzinho, porque eu sou melhor, eu fui melhor da minha família, não. Eu sou pastor porque Deus, pela sua grandeza, usou alguém para transmitir a palavra dele ao meu coração, e eu reconheci que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, ergui minha mão e dei confissão pública de que Jesus é o Senhor da minha vida. E a partir do momento que eu digo que o Senhor, Jesus, Ele é o Senhor da minha vida, eu começo a me sentir constrangido com muitas coisas que eu fazia antigamente, roubar, furtar, não era meu caso, mas das pessoas, né, que fumava, que furtava, que roubava, que se prostituía e etc. Então essas pessoas se sentem constrangidas, o Espírito Santo começa a trabalhar, começa a tirar as coisas do lugar, começa a mudar, e aí o Evangelho entra no coração da pessoa, você começa a carregar a presença de Deus na sua vida. Quando nós pregamos a palavra, é importante a gente entendermos e compreender que a mudança não é nós que faz. A transformação também não é nós que faz, somos orientadores. Somos pessoas que conhecemos a palavra de Deus e levamos essa palavra até as pessoas, para que as pessoas possam conhecer também aquilo que a gente conhece, né? O próprio Jó, um homem que era tão, digamos assim, reto, tinha uma integridade gigantesca, que o próprio Deus deu testemunho aí da sua integridade, da sua retidade, um homem que era justo, temente a Deus. Temer a Deus é uma realidade. Existe uma diferença, senhores, entre temer e ter medo de Deus, né? Quem tem medo se afasta, quem tem medo se esconde. Como você tem medo de alguma coisa, você se refugia, se protege. E temer a Deus, você reverencia Ele. Temer a Deus, você respeita Ele. Temer a Deus, você obedece a Ele. Então há uma diferença de colocações, há uma diferença de palavra. Temer é uma coisa e ter medo é outra. A gente não tem medo de Deus, até porque a gente não quer fugir de Deus, a gente não quer se ausentar da presença de Deus, né, Senhor? A gente quer se aproximar. Então quem teme quer conhecer, quer cada vez mais conhecer. A gente lê a Bíblia e 2, 3, 4, 5 vezes estuda livro, estuda capítulo, estuda texto, subtexto, e poxa vida, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem vontade de estudar, de conhecer, porque é uma fonte inesgotável a palavra de Deus. É igual a oração, aquele que tem um ministério da intercessão, da oração, ele não se contenta em orar 10 minutos, 5 minutos, ele quer orar, ele sente desejo, ele sente a necessidade, ele sente a vontade de conversar com Deus, de entregar diante de Deus as suas orações, né, as suas ansiedades, de interceder, irmão. Você sabe o que é oração? Você interceder por pessoa que você nunca viu, sabe? Aquela pessoa que está lá numa necessidade, que não é amigo seu, que não é... É fácil orar por um amigo, é fácil orar pela minha esposa, é fácil orar pelos meus filhos, pela minha nora, né? Pelo meu genro, é fácil orar pelo meu netinho, pessoas que eu amo, que está no meu coração, que está no meu círculo de convivência, né? Do dia a dia, está no meu círculo familiar. É fácil orar pelas minhas irmãs, é fácil orar pelos meus irmãos, meus sobrinhos, pessoas que estão no meu ciclo familiar. Mais difícil mais é você lembrar e orar por pessoas que às vezes até te persegue, até te desejou mal, até te defraudou, né? Até te causou algum transtorno, até te trouxe algum mal sobre a sua vida, irmão. É uma situação assim complicada, porque você precisa realmente
temer a Deus para você perdoar uma pessoa que te causou danos estrutural, danos financeiros, danos conjugal, danos familiares, pessoas que te causou dor, né, que te trouxe trauma. É muito difícil, você realmente precisa ter um temor a Deus para você fazer isso. E a Bíblia diz que quando a gente orar, a gente deve orar da seguinte forma: Pai, perdoa os homens suas ofensas. Aí na sequência da oração do Pai Nosso, Jesus disse: se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, vosso Pai que está no céu também não perdoará a vós. Então tem aí um grande segredo, né? Você precisa liberar perdão, né? O rumo da mensagem está tomando outra. É o despertar, mas como o tema dessa palavra de reflexão é o despertar, né? Que Deus possa despertar nós. Estamos aqui para fazer a vontade dele. Despertar nós para liberar perdão. Liberar perdão sobre os que nos perseguem, sobre aquele que se levantou contra nós lá na empresa, sobre aquele que nos causou dano até na igreja, sobre aquele que nos trouxe prejuízo espiritual, financeiro, que nos trouxe prejuízo sentimental. Liberar perdão sobre ele e viver nossas vidas não debaixo de um fardo pesado, de rancor, de raiva, de ira, de ferida. E a ferida interna ela causa sérios problemas psicológicos nas nossas vidas. Então a gente precisa perdoar essas pessoas e seguirmos nosso caminho, aquilo que Deus pavimentou para nós, seguirmos em frente, né, em nome de Jesus. Mas esse despertar que eu quero trazer até vocês, essa palavra de reflexão acerca do ide, irmão. A gente precisa despertar, sim, a igreja precisa despertar. Paulo mesmo disse assim, desperta o dom que há em ti, né? Falando sobre Timóteo, desperta o dom que há em ti. Gente, as pessoas têm dons, têm talento, têm chamado, têm vocação. E hoje em dia a coisa está assim, digamos assim, meio que os talentos enterrados. É como se você cansou, se você tivesse fadigado, cansado de pregar a palavra de Deus, de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, né? Parece que não, agora é melhor cantar, é melhor só estar em adoração e em louvor. Mas, irmão, a gente vencer a luta do dia a dia, da vida, a gente precisa orar, a gente precisa se despertar, tá? E o Senhor Deus quer trazer esse despertamento para a sua vida. Eu sei que eu não tenho um alcance significativo aí nas redes sociais, mas ao menos você que está assistindo esse vídeo, Deus está te chamando. Deus está te chamando, Deus está te convocando novamente para você se despertar. Deus quer trazer um despertamento sobre a sua vida para que você desperte os dons que Deus entregou na tua vida, né? Eu costumo dizer o seguinte: às vezes Deus te dá um talento da oração, você começa a orar. E dessa oração os talentos vão se agregando na sua vida. Deus começa a te dar visão, te dar revelação, te dá interpretação de sonho, te dá a interpretação de línguas, te dá variedades de língua. Deus te dá a cura, Deus te dá a libertação, operação de maravilha. Deus te dá até doutorado na palavra, Deus te dá conhecimento teológico na palavra. Mas chega uma época que você acaba enterrando esses talentos. Aí você fica usando o talento da adoração, do louvor ou da administração da palavra. E Deus quer que a gente desperte os dons. E se você, meu querido irmão, tem 10 talentos, e você é usado na mão de Deus e usa 2 talentos, imagine se você usar todos os talentos. Aí, o que Deus pôs no meu coração é isso: Senhor, faz do teu jeito, me usa do teu jeito, da tua maneira, da tua forma, né? Porque eu não posso formalizar a Deus. Eu tinha o costume de formalizar e dizer: Deus, tu vai fazer desse jeito. Não, Deus não vai fazer do jeito que eu quero, né? Deus vai fazer do jeito dele, Deus vai me usar do jeito dele. E às vezes a gente fica querendo, lutando contra a vontade de Deus, lutando, senhores, contra o querer de Deus em nossa vida, e a gente fica patinando. Aí Deus não usa nós do jeito que a gente gostaria, e Deus não usa nós do jeito que Ele quer usar, porque a gente impede de Deus fazer isso na nossa vida, e a gente fica patinando ali, em cima da grama, né, irmão? Em cima da grama, patinando e achando que está indo longe, achando que está andando. Na verdade, a gente continua no mesmo lugar, né?
Então, que você se desperte para acessar o que Deus te deu. Não ponha lá naquele porta-joia os talentos que Deus te deu, as joias espirituais que Deus te deu. Cara, você orava tanto, porque você não ora mais. Imagine você continuando a orar com sabedoria, com conhecimento, com adoração, que você que é levita da casa do Senhor, que Deus tem te dado. E se você levar uma vida de levita, em oração, em adoração, em jejum e consagração, imagine o que Deus vai fazer através do teu louvor. Quantas vidas vai ser alcançada através do teu louvor. Quantas vidas vai ser transformada, mudada através do louvor que você vai adorar a Deus. Que você possa adorar a Deus não com assim, louvores simplesmente para se apresentar no altar da igreja, ou você que é músico, você que é cantor, profissional, gospel, que você possa assim fazer o seu serviço, mas fazer para Deus. Porque se você fazer para Deus, não para homem, meu irmão, aí vai ter muitas mudanças, muitas vidas serão alcançadas, serão transformadas, porque o nosso chamado não é para fazer para homens. O meu chamado, o seu chamado não é para agradar homens. Você está dizendo que você tem que chegar lá no púlpito da igreja ou em qualquer lugar que você for ministrar a palavra de Deus e falar do seu jeito. Não, não é isso. E falar contra o ministério, não, muito pelo amor de Deus, não é nada disso. Fazer do jeito de Deus é deixar Deus te usar do jeito que Ele quer. Não agradar a homens é não fazer para satisfazer a vontade de pessoas, né? É vontade de homens, né? Vontade de mulheres. Vontade de pessoas que pedem para você ministrar do jeito que Ele quer que você ministre. Olha, a pessoa chega para mim e fala, pastor, você vem pregar aqui nessa igreja, mas aqui você tem que pregar assim, assim, assim. Irmão, então por que você me chamou para pregar? Porque eu vou pregar do jeito que Deus me usar. Porque ali tem pessoas que precisam ouvir a palavra que Deus me deu para entregar. E eu tenho que entregar da forma que Deus quer, né? Sendo assim, o cidadão que me convidou está se colocando no lugar de Deus. Porque se eu sou um porta-voz de Deus, se eu sou um ministro de Deus, se eu sou embaixador da palavra de Deus, como o próprio Jesus disse, vocês são os embaixadores, são representantes do reino do céu. E eu vou falar segundo o que o homem pediu para mim falar, então eu estou obedecendo ao homem, não a Deus. Eu estou ali, obviamente, entrando em contradição com a palavra de Deus, em contradição com o Espírito Santo, e aí não vai funcionar, não vai dar certo, porque eu estou colocando o homem na frente de Deus. Eu estou ministrando, fazendo para agradar, para poder, segundo a vontade. Mas o cara vai me dar um cachê, e daí que o cara vai me dar o cachê? Ou não me dar o cachê? O cara vai pagar minha despesa de viagem? Sim ou não? Eu vou fazer o que Deus mandou fazer, eu vou entregar a palavra de Deus, porque eu fui chamado para entregar a palavra de Deus, não entregar palavras que alguém quer ouvir. Até porque mensageiro da palavra de Deus, né? Mensageiro da palavra de Deus, seja ele músico, seja ele pastor, seja ele que não tenha nenhum status, nenhum diácono, cooperador, nem presbítero, nem evangelista, nem bispo, nem apóstolo, nem nada disso. Mas você é um servo de Deus, você também é um mensageiro da palavra de Deus, que você carrega em si o íris de Jesus Cristo. Então essa pessoa, ele obviamente não vai entregar a mensagem dele ou do jeito que a pessoa quer ouvir. Se Deus usou alguém para falar assim, pastor Ronivaldo, o Senhor está te mandando te falar, o Senhor está te dizendo nesse momento, através da sua palavra, a pessoa está tendo a revelação da palavra ou profética, Deus está mandando te dizer, ou Deus está fazendo você saber, ou Deus está, as pessoas entregam as mensagens de Deus de várias formas, né? Dizer, Deus está proporcionando o meu coração para entregar essa palavra à sua vida, que vai acontecer isso e isso e isso, Deus vai fazer assim, 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 assim. Ele não vai falar para mim do jeito que é para agradar a mim, ele vai falar do jeito, seja correção, ou seja demoestação, ou seja exaltar, ou seja promessas. Porque, irmão, hoje está cheio de mensagens, de entregador de mensagens, só de chave de carro, só de promessa, né? Mas as promessas, se você ler a luz da Bíblia, não sou contra. Deus me deu carro, me deu uma casinha, foi profetizado, tudo. Que eu nunca ia pagar aluguel, eu moro aqui há 23 anos em São Paulo, nunca paguei aluguel. Eu moro 26 anos em São Paulo, 23 aqui em Betioga, né? 3 anos fiquei em Cubatão. E agora em dezembro está fazendo, agora 23 anos que eu moro aqui em Betioga, litoral de São Paulo. Então acontece o seguinte, foi profetizado lá no Ilhéus,
duas servas de Deus, missionárias. A gente estava fazendo visita a um membro da igreja e duas missionárias estavam ali e ministrou sobre mim, que eu ia ainda morar no estado de São Paulo e que eu nunca ia pagar aluguel. E Deus nunca deixou eu pagar aluguel aqui. Deus, hoje eu tenho minha casa, não é que eu cheguei e comprei casa, mas Deus sempre me deu lugar para morar sem precisar pagar aluguel. Se for em Cubatão, foi aqui. Então eu estou debaixo de uma palavra de nunca pagar aluguel, e eu nunca paguei aluguel nessa cidade ou no estado de São Paulo. Então isso é estar debaixo de uma palavra de Deus, é estar debaixo de uma promessa, e Deus cumpre as suas promessas, né? Aquela irmã não poderia falar, irmão, Deus um dia vai fazer isso, e inflar meu ego. Ela foi lá e entregou a mensagem que Deus mandou, e ela impôs a condição, né? E ela falou assim, Deus está falando para você, ó, descer em oração assim, 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 para que Ele possa fazer tudo do jeito dele. Então é assim, irmão, esse negócio de que, irmão, Deus vai te dar, Deus vai, irmão, mas está orando? Deus vai, irmão, porque Deus não está interessado só em dar o carro para mim. Deus não está interessado só em me dar uma casa para mim. Deus está interessado na minha alma, irmão. Deus está interessado na minha vida espiritual. Deus está interessado no meu arrependimento. Jesus não veio para dar carro para mim. Ele dá porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, né? Deus, pela sua bondade, através do seu Filho Jesus, do Espírito Santo, nos permite adquirir as coisas e abre as portas, Ele prospera. Sim, claro, creio fielmente em prosperidade. E tantas pessoas que Deus já prosperou, mas o interesse maior de Jesus não é eu pregar o evangelho da prosperidade, eu tenho que pregar o evangelho da salvação. Eu tenho que pregar o ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. Quem crê será salvo. Depois que você crê, aí agora você vai ter a sua jornada com Deus, né? Aí agora você vai ter a sua jornada com o Senhor. E o evangelho e a pregação da palavra de Deus, ela impõe a condição para você ser abençoado, para você ter uma vida abençoada, tanto espiritual como financeira. Ela impõe a condição. Para você estar na casa do Senhor e ser abençoado financeiramente, Deus impõe a condição de fidelidade a Ele, de semeadura, de fidelidade de semeadura, para que Ele prospere os teus caminhos. Ora, você já é uma pessoa que aceitou Jesus, se batizou, se libertou, é uma pessoa que está em comunhão com o Senhor. Então, por que Deus não pode te dar prosperidade? Ele pode sim, Ele pode te dar muita prosperidade, mas Ele vai te impor uma condição de infidelidade. Primeiro você conheceu a palavra dEle, primeiro você deixou de fraudar, primeiro você deixou disso, deixou daquilo, e agora você vive uma vida de fidelidade a Ele. Então, por que não Deus te abençoar? Claro que Deus vai te abençoar, mas Ele impõe a condição. Que é a condição, pastor Ronivaldo? A condição é a fidelidade. Sede fiel a mim no pouco, que no muito eu vou te colocar. Foi Jesus que disse. Você entendeu? Então, Ele impõe, eu vou te colocar no muito, eu vou te erguer, vou te levantar na sociedade, eu vou te levantar como empresário, eu vou te levantar numa vida espiritual grandiosa, de renome, mas primeiro tem que ser fiel. Tem que ser fiel como membro, tem que ser fiel como cooperador, tem que ser fiel como diácono, tem que ser fiel como presbítero, tem que ser fiel como evangelista, tem que ser fiel como missionário, como pastor, como apóstolo, como bispo, como bispa. Tem que ter fidelidade, irmão. O objetivo de Deus é a gente ser fiel a Ele. É termos crescimento espiritual e financeiro dentro de uma fidelidade da palavra de Deus. Como você cresce sem fidelidade, aí a coisa é complicada, porque vai de encontro a tudo que conhecemos da palavra de Deus. Então, Deus vai te dar, Deus vai... É claro, Deus vai te erguer, Deus vai te abençoar, mas você precisa estar dentro da condição de fidelidade a Deus. Na vida espiritual, vida financeira, e é para Deus prosperar. Ele prospera sim, e Ele é maravilhoso, Ele faz prosperar. A gente tem visto tanta coisa, Deus tem prosperado a gente, tem abrido porta de emprego, né, irmãos? Pessoas que têm um chamado para ser empresário, que têm sido fiel com esse, sou amigo de alguns empresários aqui, em Betioga, de lojas de eletrodoméstico. É um homem de Deus, não vou falar o nome por respeito a ele, mas é um homem que a gente sabe que ele tem uma fidelidade a Deus em tudo, né? Tanto na vida espiritual, na vida conjugal, com a sua esposa, com a sua família. É um homem que honra, que tem paternidade, né, para com seus filhos. É um homem que é o sacerdote do lar. É um homem que administra bem seus bens. Um homem que Deus tem feito assim coisas maravilosas. Homens que são construtores, que Deus tem posto no nosso caminho, que tem nos apoiado, até nos ajudado.
E são homens de Deus, a gente se vê que tem uma vida íntegra diante de Deus, e Deus fez prosperar e está prosperando, vai prosperar mais, porque eles estão na presença de Deus, eles estão sendo fiel a Deus em tudo, em casamento, né, com os filhos, na igreja. Eu tenho que ser fiel só na igreja. E tua esposa? Você tem que ser fiel só com tua esposa. E na igreja? Tu tem que ser fiel só na tua empresa. E tua família? E teus filhos? Não, você tem que ser fiel. Você tem que ter integridade de homem, de dono de casa, de sacerdote do lar. Você tem que ser uma pessoa centralizada, que sabe organizar a sua vida, né? Que sabe colocar Deus acima de tudo, acima da sua esposa, dos seus filhos, de você mesmo. Que colocar Deus acima de tudo é colocar Deus acima de você, da sua vontade. É colocar Deus, a vontade de Deus acima da sua vontade. Não é fácil não. Você acha que se via Deus acima de tudo é fácil? Não é não, meu irmão. Qual é mais fácil? Amar a Deus de todo o seu coração acima de todas as coisas, ou amar teu próximo a ti mesmo? Cara, é difícil. Jesus disse assim: se tu não ama o teu próximo que vê, como é que tu vai amar a Deus que não vê? Sabe, irmão, aí você para analisar. Cara, você amar a Deus acima da sua vontade, do seu eu, do seu ego, do seu querer, é difícil. Mas, meu irmão, é difícil amar o teu próximo também, porque o cara te ofende, o cara te xinga, o cara te maltrata, o cara te traz prejuízos espiritual, financeiro, às vezes até familiar. É difícil amar esse cara, mano. Você amar assim mesmo. Mas é difícil, não é fácil. Mas Deus impõe essa condição de fidelidade, cara. Se você amar a Deus acima de todas as coisas e amar teu próximo a ti mesmo, esses dois mandamentos cobrem todos os outros mandamentos. Todos os outros, diz o Senhor. E aí? Mas é fácil? Não é. Não pensa que é fácil, que não é. Então tudo que Deus fala para nós, todas as promessas, ela vem condicionada, irmão. Esse negócio de promessa que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, e Deus não te traz uma condição de fidelidade, não está na palavra de Deus. Cuidado, tenha muito cuidado. Não estou dizendo que não é Deus que está falando contigo, mas tome muita cautela, porque eu já vi muitas pessoas se desviarem, já vi muitas pessoas até falir. Porque o cara vai, dá tudo que tu tem que Deus vai fazer isso. Para com isso, irmão. É Deus que está te pedindo, não é o pastor da igreja, ou é a igreja que está te pedindo. Discirna, é diferente. Mas Deus pediu a Abraão, a Isaac, mas é outra coisa, irmão. Deus pediu, foi Deus que pediu, né? Deus já tinha preparado Isaac. E Deus já tinha preparado o cordeiro para ser imolado no lugar do Isaac. Então você tem que entender, discernir as coisas. Deus pode te pedir a tua empresa, pode te pedir a tua empresa, mas se for para tu ser mais fiel a Ele, se for para tu exercer o teu chamado ministerial, para tu ganhar a alma, mano. Mas para tu dar a tua empresa para a igreja e trabalhar de empregado, Deus não faz isso não, irmão. Desculpa aí, viu? Deus não faz isso. Irmão que tem só um terreno e pega esse terreno, não tem condições de construir, vou dar para a igreja. Irmão, para com isso, irmão. Sabe, esse negócio não é de Deus não, irmão. Você vai ficar pagando aluguel a vida toda e dá... Ô, irmão, agora se você tem aí sua casa, seu emprego, e Deus te deu um terreno e você sentiu de Deus de doar para a igreja, sem ninguém pedir, dizer: meu irmão, faz uma igreja aqui, constrói algo aqui para a igreja, né? Beleza. Ou a igreja está construindo em outro lugar, você vendeu o terreno e doar, ir lá comprar todo de material. Quanto saco de cimento está precisando aí tanto? Broco, tá aí lá e comprar e doar para a igreja, aí é outra coisa. Mas você ficar sem um lar, sem um teto, não, não é de Deus não, você desculpa, não é de Deus não, sabe, irmão? E fé não é isso também não, viu? Fé tem que ter base bíblica, a fé é dentro da base bíblica. Você crê que Deus faz o cego, mas você crê que Deus pode te dar uma casa nova, mas você não crê que Deus faz o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, o paraplégico andar. Que fé é essa, irmão? É fé só não é fé, isso aí estamos lá da cá. Eu vou negociar com Deus, eu vou barganhar aí com Deus, que o pastor falou que se eu der minha casa, Deus vai me dar uma mansão. Com Deus não se barganha não, meu querido. Com Deus não se barganha. Se Deus quer te dar uma mansão, Ele vai te dar. Depois que dá, você abençoa quem você quiser abençoar com aquela. Eu tenho um carro, meu carro é velhinho. Se Deus me abençoar com um carro zero, eu não vou vender meu carro velho. Eu vou pegar, ele dá para andar. Meu carro hoje, se eu pegar e ir para qualquer lugar do Brasil, eu vou. Para Bahia, para qualquer lugar. Eu viajo para qualquer lugar, está em dias, está documentado, está tudo certinho. É um carro
que tem aí seus 100 e poucos mil quilômetros rodados, mas o carro está em dias, o carro está certinho, então Deus me desse um outro carro, ou me der a condição de eu comprar outro carro, eu vou pegar aquele carro e vou dar para uma pessoa. Você entendeu? Mas é assim que Deus faz, mas não é barganhar com Deus, é um propósito meu. Você entendeu? Você pode fazer esse propósito com Deus também. Só que se você for fazer um propósito de dar em troca disso, em troca daquilo, vou dar minha casa aqui para me ganhar aquilo ali. Não, aí você já está barganhando com Deus, né? Então você tem que ter cuidado com isso aí. Então, esse despertar que eu quero trazer para a sua vida é sobre essas coisas, sobre a vida de oração, sobre despertamento, irmão, fé, confiança, temor a Deus. Tudo isso vem acompanhado de fidelidade, a prosperidade espiritual. Jó era um homem próspero, mas ele tinha uma integridade, ele tinha uma fidelidade a Deus em tudo, na sua vida. Ele era um homem que tinha fidelidade com sua esposa, com seus filhos, com seus empregados, irmão, né? Eu não vou nem falar aí que tem patrões que defraudam. Graças a Deus meus patrões são pastores. E eu nunca ouvi falar que ele defraudou ou deixou de pagar uma hora extra aí para um dos funcionários que trabalha para ele. Graças a honrado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Mas em alguns ambientes aí, em alguns lugares, tem. Então é falta de fidelidade. A gente tem que ter fidelidade para que sua empresa prospere. Você vai gastar um pouco mais, você vai pagar mais, mas você paga seus impostos todos os dias. Isso Deus está vendo tudo isso, então Deus vai te abençoando, né? Talvez o seu lucro hoje não seja grande, mas amanhã vai ser, porque você está debaixo de uma fidelidade, de uma promessa de fidelidade. Sua empresa está crescendo estrutural, a sua vida financeira está crescendo estruturada. Não fundamentada em coisa supérflua, mas na palavra de Deus, na fidelidade. Então Deus vai honrar isso, com certeza. Deus é justo. Nosso Deus, ele é justo, irmão. Ele não é infiel. Eu sou infiel, você pode ser infiel, nós possamos ser infiel, nós possamos faltar, mas Deus não. Deus é fiel. Deus é maravilhoso para conosco. Então, se você está sendo justo, se você anda dentro da palavra de Deus, na fidelidade à palavra de Deus, na fidelidade a tudo na sua vida, a igreja, fidelidade pastoral, fidelidade ministerial, fidelidade conjugal, fidelidade profissional. Então você tem tudo para você crescer. Você está andando no caminho já sólido, pavimentado, tá? Aí muitas vezes você quer pregar a palavra de Deus, você quer o ID. Mas eu quero te explicar para esse despertar de oração e esse despertar desse ID, porque a gente lê só a parte, né? A parte que destaca mais, ide, é bom, meu querido. Como eu queria ir agora, hoje eu queria ir para a Bahia, ver meus familiares lá, né, meus irmãos, meus sobrinhos, ficar uns 30 dias lá. Hoje se eu tiver dinheiro, hoje não, né, porque eu tenho Natal, tem virada do ano, mas no começo de fevereiro eu gostaria de estar lá. Hoje o ID eu gostaria de ir para os Estados Unidos, conhecer a Times Square. Eu gostaria de ir lá para Toronto, Canadá. Eu gostaria de conhecer Hong Kong, no Japão. Eu gostaria de conhecer Israel, né? Jerusalém. Poxa vida, eu gostaria muito de conhecer a China, né, irmão? Tóquio, no Japão. Eu inverti aqui, né? Desculpa aí, eu inverti. Hong Kong é China, viu? Não é Japão. Japão é Tóquio. Então desculpa aí, eu fiz uma inversão aqui de capitais. Eu gostaria de conhecer Hong Kong na China. Gostaria de conhecer Tóquio no Japão. Se eu tivesse condições financeiras, eu gostaria. Isso é ídolo, isso é bom, né? Agora, o fazer é mais 500, como eu disse, lá na minha terrinha, né? 8 não é 80, 80 é 80 e 8 é 8. 50 não é 500, 50 é 50, 500 é 500. Então passe bem atenção, que o ID, e você vai levar consigo a presença de Deus, o poder da cura, do milagre, da libertação, da palavra do Senhor, depois que você já tiver sido separado, se você estiver em constante oração com o Senhor, mas tem o fazer. O fazer traz em si o trabalho, traz em si a dificuldade. O ID não vai te ausentar de tu pagar a tua conta de luz, a tua conta de água, os teus impostos, tua conta de telefone, as tuas responsabilidades. Não vai te ausentar nada disso. Você continua com as suas responsabilidades conjugal, familiar, de paternidade, de maternidade, para quem é mãe, né?
Você vai continuar tendo a sua responsabilidade, porém você está debaixo de uma palavra de ide e fazer. Ide e fazer, ide e pregai, né? Fazei missões, fazei. Então, que você seja despertado para fazer missões, mas que eu quero te dizer que você precisa ser uma pessoa conscientizado. Digo eu, porque eu fiz missões já em vários lugares no nosso país, assim como na África, em Acre, Gana. Não me arrependo em hipótese alguma, sou apaixonado por missão, tanto que eu estou aqui falando, mas eu quero conscientizar você que fazer missão não é só id, viu, irmão? Não é só o gramor do id, né? Fazer missão, as pessoas nas igrejas costumam fazer uma festa, estão enviando um missionário e recolhe a oferta para ajudar, e faz aquela despedida, e faz aquele fuzuê. Na hora que o missionário volta para o Brasil, os caras desprezam o missionário. Pô, eu acho que na hora que ele voltasse, é que ele tem que ser recebido com honra. O cara foi, o cara fez batismo, o cara ganhou alma, o cara instituiu um ministério, uma igreja, ainda que o outro pastor foi assumir, mas ele instituiu, né, e estruturou uma igreja num lugar. Então, como ele voltar com a sua família, ele tem que ser honrado. Eu vejo isso pelo lado contrário, como missionário que sou, como pastor missionário, transcultural e etc. Então, você vai ter muitos desafios para quem nunca fez. Você vai ter momentos que você vai ter que entrar no seu quarto e chorar, e orar, e buscar a Deus, né? E interceder. Você vai pôr em risco a sua digníssima esposa e amada, sua amada esposa, seu amado filho, filha, em risco às vezes por pessoa que você nunca viu. Pessoa que está na droga, pessoa que está na prostituição, pessoas que xingam você, pessoa que chama meus pastores de ladrão. Você vai arriscar sua vida por esses caras. É por esses caras que você vai lá pregar. Você não vai lá pregar só pelo empresário, que tem um dízimo alto. Você vai ter que ir lá pregar por pessoas que estão jogadas na sarjeta. Você vai ter que ajudar a erguer aquela pessoa. Isso é o trabalho de um missionário, tá, querido? Não acho que você vai chegar lá e você vai ter ofertas, você vai ter pessoas para manter a obra. Não, você vai ter pessoas que vão ajudar você, mas vai ter pessoas que você vai ter que ajudar. Então isso é fazer missão, né? O ID. Então tome cuidado, desperte-se para a missão. Despertar a nossa fé, a nossa vida. Despertar os dons que há em nós, a gente precisa despertar. A igreja está precisando, irmão. A gente precisa, a igreja do Senhor, eu, você, sabe? Precisa despertar. E muito os dons de Deus que há sobre a sua vida, sabe, sobre a nossa vida, tá? Esse dia eu estava falando com um pastor amigo meu, lá do Nordeste, e eu falei: pastor, a gente não só somos pastores, nós somos missionários também, nós somos evangelistas também. Então, como pastores missionários, como pastores evangelistas, a gente tem que fazer também esse trabalho. Ah, mas eu já fui evangelista, agora não sou mais, sou pastor, tá? Pô, irmão, sai do trono de Moisés, pelo amor de Deus. Você tem que falar que Jesus ama alguém, não só no altar. Quando você está exercendo o seu ministério pastoral, é óbvio que você vai ensinar, você vai cuidar ali, mas também você é um evangelista, é um talento de evangelismo que você tem. Então, se você está exercendo só seu ministério pastoral, cadê o seu ministério de evangelista? Cadê o talento de evangelista que está em você? Você não está exercendo. De missionário. Hoje eu sou pastor aí de uma igreja renomada, e eu pago lá para os caras fazerem missão. Mas você nem vai lá no campo, irmão, mais. Você precisa ir. Você precisa estar lá. Jesus ia ao campo. Jesus pregava nos templos, mas Jesus ia para o meio dos montes. Jesus ia para os lugares. Jesus ia onde as pessoas estavam, irmão. Sabe? Onde as pessoas necessitaram. Jesus chegou num tanque, ficou ali esperando uma mulher adúltera tirar a água, esperando. Ele foi ali porque sabia que ali alguém precisava do arrependimento. Jesus passou ali na entrada de Jericó, e o cego estava lá pedindo. Ele sabia. Jesus foi entrar no templo, entrou pela porta das ovelhas, porta de serviço. Não era pela porta que sacerdote entrava, que profeta entrava, que homens entravam. É a porta de funcionários. E ele foi ali porque tinha um homem no tanque de Betesda que precisava ali ser curado, que ele precisava fazer aquele milagre. Então Jesus te espera em algum lugar Jesus ele vai de encontro a você. Então o pastor tem que fazer isso. Você que tem um talento missionário, tão chamado missionário, que você se desperta, Deus traga esse despertar sobre a sua vida, de você não só ministrar no altar, mas você também ministrar. Você levou o carro para fazer manutenção, cara. Você está lá tomando seu cafezinho, conversando com uma pessoa que está ali também. Uma chance que Deus está te dando de
e falar, mas você vai falar de Jesus, os caras falam que pastor é tudo ladrão. Quando alguém fala isso pra mim, minha resposta é essa, eu digo, rapaz, tem uns caras que é ladrão mesmo, cara, mas esses caras tem que ser presos, viu? Ladrão, lugar de ladrão na cadeia. E qualquer pastor que for ladrão tem que ser preso mesmo, tem que ir pra cadeia, tá? Aí os caras calam a boca, entendeu? Porque você não pode rotular a todo mundo pelo erro, não pode chamar assim católico, espírita, budista, xaxanuíta, muçulmano de ladrões. Não posso, porque às vezes um daquele rebanho fez uma coisa errada, não. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá, ou a alma que pecar, essa perecerá, ou aquele que não se arrepender do seu pecado perecerá, mas não é uma religião, não é um estado de todos os padres, de todos os pastores, de todos os bispos, ou de que quer que seja, que é todo mundo rotulado por erro de alguns, né? Não pode ser algum. Então a gente se desperta para pregar a palavra de Deus, irmão. Se desperta em oração, para você ter graça, para você transmitir a palavra de Deus, para você falar com graça. Porque o Espírito Santo que convence, você não pode convencer ninguém, você só transmite, você é um mensageiro. Você já viu assistir filme, irmão? Você já assiste filme? Se você não assiste filme, eu vou te dizer, o que é mensageiro? Mensageiro não se mata, tá? Como você, um inimigo está lutando numa guerra contra outra, aquele mensageiro não se mata. Você pega o mensageiro e deixa ele de volta com a mensagem de retorno. Então você é mensageiro. Você vai ali, transmite a palavra de Deus e você retorna, ou com uma palavra positiva daquela pessoa que ouviu a mensagem, ou com uma palavra negativa. Se aquela pessoa aceitou Jesus, ouviu a palavra de Deus, você voltou para a presença de Deus ali, com a resposta positiva de que aquela pessoa recebeu a palavra, ainda que ela não aceitou Jesus. Se aquela pessoa diz, quer saber esse negócio de palavra? Não, amém, Deus abençoe, eu vou orar por você assim mesmo. Você voltou com a resposta negativa, mas você voltou com a resposta. Você entregou a mensagem da palavra de Deus. Você não pode convencer o homem do pecado, só o Espírito Santo que pode, mas o seu trabalho é levar a mensagem. Então desperta para isso, desperta para levar a mensagem. Eu não ligo, irmão, que alguém fala mal de crente, que alguém fala mal de pastor, eu não estou nem aí. Entendeu? Eu quero falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus. Eu preciso mostrar para aquela pessoa que fala mal do pastor que Jesus é bom na vida dele. Irmão, já joguei pedra na igreja, irmão. Irmão, eu já joguei bomba. Os irmãos orando em círculo de oração, cara. Acho que os irmãos oraram tanto por mim que o Espírito Santo me pegou, né? Os irmãos orando lá, cara, só com a janela da igreja aberta, eu acendi bomba na época de São João. E joguei dentro da igreja, não sei nem se machucou algumas pessoas. Isso quando eu não era crente, isso meus 16 anos de idade, 17 anos de idade, com a minha responsabilidade, né? Então, uma pessoa que nem eu hoje, eu sou pastor, então você não pode ignorar que aquela pessoa está chamando você de ladrão, ou os pastores de ladrão, ou os crentes de ladrão e etc. Você tem que trazer a palavra de Deus, falar, não, o cara roubou, tem que pagar pelos seus atos, assim como qualquer cidadão brasileiro. Mas você tem que falar de Jesus, você tem que se despertar para dizer, entendeu? Mas não foi Jesus que fez, foi o homem que errou. Ele vai responder pelos seus atos. Jesus morreu por você. Você não deve satisfação a um homem que errou, você deve satisfação a um homem chamado Jesus. Deus transfigurado a um homem chamado Jesus, que morreu na cruz do Calvário para você e a ele. No dia do juízo, você vai ter que se colocar diante dele e vai dizer assim, você ouviu a sua palavra e você não aceitou. Diante dele que você vai ter que prestar conta. Você não vai ter que prestar conta a pastor. Você não vai ter que prestar conta a bispo. Você não vai ter que prestar conta a apóstolo, a papa, a missionário, a arcebispo, a pai de santo, a mãe de santa, a Maria, a Paula, a João, a Raimundo, aos santos. Você não vai prestar conta a nenhum deles, você vai prestar conta das suas ações a Deus. A Bíblia diz que Jesus ainda é o advogado, porque ele morreu, pagou o seu débito, ele defendeu a sua causa. Jesus defendeu a sua causa. Ele pagou a sua fiança. Você estava preso no pecado, na morte, na ignorância espiritual. Jesus veio e pagou a sua fiança, de graça. Não te cobrou nada, só quer a sua fidelidade. Mas um dia ele vai ser o juiz. E você vai se colocar diante dele, diante do julgamento. E ele vai te dizer, não, você ouviu a minha palavra. Eu mandei um pastor, mandei um evangelista, mandei um bispo, mandei um apóstolo, né? Mandei um diácono, mandei um staff, que agora não é mais diácono, é staff, né, irmãos? A igreja brasileira está virando tudo americana, né? É só títulos em inglês, né? E aí vai. Mas, amém.
importante é a fidelidade, né? E cooperadores, se você é novo convertido, acabou de se batizar, nem se batizou ainda, mas se você... E Jesus vai dizer, você ouviu a palavra, você ouviu a palavra no Facebook, você ouviu a palavra no YouTube, lá nas redes sociais, você ouviu a palavra de alguma forma, você ignorou, mas você ouviu, você sabia que você ia prestar conta de tudo isso para mim. Importante que a pessoa não seja inocente, a decisão da pessoa servir a Deus é dela. Se a pessoa reconhecer que o bom advogado, Senhor do Senhor, médico por excelência, bispo das ovelhas, estrela da manhã, alfa, ômega, primeiro e único, o Messias, o reto dos retos, Senhor dos senhores, mestre dos mestres, Senhor dos exércitos, se reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida e aceitar o pagamento da sua fiança, da sua cadeia espiritual, aí você vai ser liberto, meu irmão. O Espírito Santo vai lá com o anel santo e sela e você vai ser liberto. Acabou. Anda em novidade de vida, numa vida santificada, numa vida de fidelidade a Deus e às pessoas com quem você, no seu ciclo familiar. E você vai ver sua vida mudar radicalmente, vai ver coisa... Você vai ter alegria, cara. Você diz assim, mas porque o crente é tão pobre, aquele crentezinho pobre lá está só andando alegre. Ele tem pai do Espírito, que ele encontrou. O advogado dos advogados pagou a fiança dele e ele não deve nada para o advogado. Agora vai lá, vai tu preso, o advogado paga a tua fiança para ver quantos mil tu vai ter que pagar. Além da tua fiança, quantos mil a mais do serviço do advogado. Mas Jesus pagou, ele morreu, pagou com morte, com sangue lá na cruz. E não está te cobrando nada, só quer a tua fidelidade a ele. Você só vai ser fiel a ele, a palavra dele. Que Deus abençoe a sua vida e que você se desperte para isso, para ministrar a palavra, que você não tenha vergonha de pregar. Foi você que roubou, irmão? Ah, pastor ladrão, e daí? Safado ladrão tem que ir para cadeia. Foi você que roubou? Não, então prega a palavra de Deus. Sabe, irmão? O inimigo tem usado muito o erro das pessoas para proibir de nós. Eu não tenho medo de pregar não, meu irmão, eu falo. Ô, meu irmão, quem errou? Foi ele? Foi, então ele vai pagar o preço. E você? Você não vai pagar o preço por eles, você vai pagar o preço pelos seus erros. Então você tem que aceitar Jesus, se arrepender e ser fiel, não ser infiel que nem ele. Se alguém fala que algum pastor, que algum crente, que algum irmão, aí você fala, ah, esse crente aí, cara, é um motivo a mais para você pregar a palavra. Fala, é mesmo, né, irmão? Ó, o crente fez isso, irmão, mas não faça que nem ele não, viu? Aceite Jesus e seja fiel. Depois que você aceitar Jesus, se batizar e for fiel à palavra de Deus, não faça que nem ele. Não siga o mau exemplo dele. Siga os bons exemplos, continue na presença de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Não vá pelo mau caminho que ele se desviou, voltou a praticar o mal, porque a pessoa que está na igreja, ou que diz que é pastor, que diz que é crente, que diz que tem um título ministerial e faz coisas erradas, ele está desviado, né, irmão? Dentro da igreja, mas ele está desviado. Então não siga os maus exemplos daqueles que se desviaram, que se apostataram da fé, mas seja você fiel, porque ele vai prestar conta diante de Deus, Deus vai cobrar muito mais, porque ele era mestre. Se você é mestre, você ensina. E aí que está o problema, porque quem mais é dado, mais é exigido. Se você é mestre, seu julgamento será terrível. Por quê? Você ensinava. Pô, se eu tenho uma suficiência, condições de entender que isso é errado, e eu ensino para outra pessoa que aquela pessoa precisa deixar o erro, e eu caio no mesmo erro, imagina o meu julgamento, irmão. Como eu vou me justificar a Deus? Ah, Deus, eu não sabia. Como? Você ensinava, cara. Ah, Deus, eu não sabia que não tinha problema adulterar. Mas, pô, você falava, você ensinava que não podia adulterar. Ah, Senhor, eu roubei aí um pouquinho, sabe? Mas, um vacilo meu, mas... não, vacilo não. Você sabia que não podia roubar, você era ensinador, você ensinava, cara. Você está entendendo? Então imagina o julgamento dessa pessoa. É um motivo que eu tenho. Diz, fulano de tal, crente fez tanta coisa errada. Rapaz, eu lamento muito pela vida dele, porque o julgamento dele será, a cobrança, o julgamento será terrível. Agora você, se arrependa você, porque todo joelho se prostrará diante do Senhor, todas as línguas confessará que o Senhor é Deus. Então, cara, cuide você da vida. Quando Judas traiu Jesus, os discípulos se preocuparam e disseram, Jesus, o que vai acontecer com Judas? Judas disse assim, está lá na palavra, pode ler. Depois do suicídio de Judas, os discípulos, antes do suicídio de Judas, quando Jesus foi traído, os discípulos perguntaram, Senhor, o que vai acontecer com aquele que te traiu?
Jesus disse assim, ó, eu queria que ele permanecesse, que ele fosse salvo, mas o que é que tu tem a ver com isso? Segue minha tia, é que as pessoas olham muito os maus exemplos. Eu não olho mau exemplo, eu olho os bons exemplos. Desde que eu aceitei Jesus, há 36 anos que eu sirvo ao Senhor, todo erro que eu vi alguém tropeçar, eu não tropeço, porque eu olho, digo, não, eu não vou fazer assim não, porque o cara tropeçou. Eu vi o cara tropeçar, eu vi o cara cair do meu lado, você acha que eu vou cair junto com ele? Eu vou fazer a mesma coisa que ele fez? Então é fora. Meu caminho é outro, meu irmão, meu caminho é outro. Jesus pavimentou um outro caminho para mim, eu vou seguir o meu caminho. Você caiu, você que se levante. Se você quiser ajuda, eu estendo a mão para te ajudar em oração, em aconselhamento, mas eu não vou cair com você. Eu não vou fazer a mesma coisa errada. Eu não vou cometer a mesma transgressão que você transgrediu, porque eu vi o que aconteceu com você. E isso me ensina a fazer o contrário do que você fez. Então é isso. Quando estava, foi crente e fez errado. Então você aceita Jesus e seja um crente melhor do que ele. Então você aceita Jesus e seja uma pessoa melhor do que ele. Tenha uma fidelidade melhor do que ele. Permaneça na fidelidade. Desperta, irmão. Você que tem os dons de Deus, desperta. Igreja do Senhor na face da terra, desperta. Desperta para orar. Desperta para jejuar, que Jesus está próximo. O mestre está próximo. O relógio do tempo está tic-tac, dizendo aí, está acontecendo. O que Jesus falou, está aí a guerra, está aí a destruição, está aí as mortandades, está aí as pesterdades, está aí tudo que o Senhor falou acontecendo. Está diante dos teus olhos, você é crente, você conhece a palavra de Deus. E a vez de você pregar a palavra de Deus, está seguindo os maus exemplos, sai fora dos maus exemplos, irmão. Sai fora dos maus exemplos, eu não estou aqui para seguir maus exemplos. Eu não estou aqui para olhar para a falha do meu irmão, estou aqui para seguir os bons exemplos. Se tu é pastor e dá bom exemplo para mim, eu vou seguir teus bons exemplos, eu vou aprender com teus bons exemplos. Mas se tu é pastor e dá maus exemplos para as ovelhas ou para mim, eu não vou seguir teus maus exemplos não, porque eu tenho a palavra de Deus na mão. E eu carrego a palavra de Deus no meu coração, eu conheço a palavra de Deus, não vou seguir teus maus exemplos. Tu pode ser um homem mais intelectual, mais sábio, tu pode ser o pastor de maior renome da face da terra. Eu não vou seguir teus maus exemplos, porque tu tem renome, ou porque tu tem bilhões de seguidores aí nas redes sociais. Não vou não, irmão. Cuidado. As redes sociais têm derrubado muitas pessoas. Cuidado, um alerta de Deus para você. Sabe? A pessoa vai lá, a irmã bota uma moda lá e falou alguma coisa. Todo mundo segue aquilo. Mas o que a palavra de Deus fala para você? O que o de renome, porque tem muitos pastores aí que nunca foi consagrado, viu, irmão? Tem pessoas aí no Facebook, aí, no YouTube, que nunca é intitulado, se intitulou pastor, mas nunca foi consagrado, nunca ninguém derramou óleo, ele nunca foi ordenado por outro pastor ou por uma igreja, ele não tem um diploma de ordenação, sabe? E aí fica aí as pessoas seguindo, e a pessoa fica falando besteira, pegando as suas próprias ideologias, ensinando em meio mundo de crente, indo atrás disso aí e caindo, se frustrando, ficando frustrado, porque está confiando na pessoa. A Bíblia diz examinar e reter todas as coisas, mas examinar e tudo, mas reter o bem. Não é para você reter os maus exemplos, é para você reter o bem, cara. A pessoa caiu, mas ele fez algumas coisas boas, vamos reter o bem, vamos aprender as coisas boas, as coisas de princípio familiar, cristão. Aí sim, aí a gente retira para nós. Mas os maus exemplos, mas o cara faz tudo isso e caiu. Caiu porque ele caiu, ele vacilou, ele se entregou ao erro. Né? Que Deus tenha misericórdia dele, que ele consiga se levantar, mas ele vai ter que... Porque toda ação, irmão, aprenda isso. Seja você católico, espírita, xanuíta, seja você budista, seja você maçom, seja livre pensador, seja um cético, seja um pastor, seja quem você é, toda ação tem uma reação. Quando Jesus morreu na cruz, o cara falou assim, ó, Senhor, tem misericórdia, esse cara aí está falando. Um falava, se tu és Cristo, Filho de Deus, desce daí, tu não precisava nem a ti mesmo. Aí o outro falou, Senhor, eu sei que tu és o Filho de Deus e tu está morrendo por mim. Eu estou morrendo aqui, crucificado, eu vou morrer porque eu pequei, porque eu fiz coisas horrendas. Eu estou pagando pelos meus erros. Mas lembra de mim quando tu estiver no paraíso. O Senhor falou para aquele homem, hoje mesmo estará no paraíso comigo. Hoje mesmo. O perdão é imediato. O perdão, quando você se arrepende de Deus, é imediato. Só que você vai ter as consequências das ações que você praticou.
Ah, eu furtei, fui preso. Me perdoa, Jesus. Jesus perdoou. Mas você vai continuar preso para pagar diante da sociedade a reação das suas ações. Ah, eu pequei, Deus perdoou, pastor, perdoou, mas você vai ter a consequência. Adulterei, me arrependi, Deus perdoou. Perdoou. Se você se arrepender do coração, perdoou, mas você tem consequência. Você pode perder a sua família por causa disso. E você vai ter que sofrer a consequência. Ah, cara, eu estava num emprego tão bom aí, briguei com o encarregado, com o chefe, não gostava da cara do cara, agora perdi o bom emprego, estou desempregado. É reação da sua ação, da sua inconsequente, melhor dizendo, da sua inconsequente ação. Meu amigo, tudo que você plantar, você vai semear. A gente planta as boas coisas, demora para colher as boas coisas. Imagina as coisas mal que você planta. As coisas mal aparecem, não precisa nem plantar, já tá aparecendo, né? Na nossa frente. Então toda ação tem uma reação, mano. Então se desperta para isso. Se desperta para o ídolo de Jesus. Vai falar do amor de Deus. Esquece de placa de igreja, irmão. Placa de igreja não vai a nada, não dá nada para você. Pastor, você não é filiado à igreja? Sou ligado à igreja, sou ligado à convenção. Sou filiado à igreja, mas não estou aqui para pregar a minha igreja. É claro que eu vou defender a igreja que eu sirvo a Deus, o ministério que eu sirvo a Deus, sabe? Se ela estiver na integridade, eu vou defender, óbvio, é claro, mas eu estou aqui para defender, não para defender a palavra de Deus, que eu não preciso, a palavra de Deus não precisa ser defendida, mas para falar da palavra de Deus, que toda ação tem uma reação. Eu não fui chamado para pregar nome de igreja, ou o nome de pastor, ou o meu nome. Eu fui chamado para pregar o nome de Jesus. Você não foi chamado para pregar o nome da sua religião, do seu credo religioso, da sua instituição financeira, ou da sua instituição, digamos, espiritual. Não, você foi chamado para falar do amor de Deus. O ide de Jesus. O ide e pregar lá, igreja tal, não, o ide e pregar o evangelho, é o evangelho. Chamado para pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus. O evangelho toda pregação de evangelho tem que ter salvação no meio. Você vê o cara pregar bonito, fala lindo, perfeito, maravilha. Gosto muito de ouvir uma mensagem bem esplanada. Sim, eu também gosto. Porém, ela tem que ter, o alvo dela tem que ser a salvação de Jesus. O alvo dela tem que ser o arrependimento. Se não tivesse alvo principal, é bonito, mas não é mensagem evangelística. Não está pregando o evangelho. E você precisa pregar o evangelho. Então desperta, ir por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas. Quem crê, irmão, quem crê. Se eu batizar, você lá sabe, quem não crê, aí é com ele. Seu trabalho é pregar, é falar do evangelho. Não é convencer ou converter o homem do pecado. Quem vai converter é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que virá e converterá o homem da morte, do juízo, do pecado. É o Espírito Santo. Ele vai trabalhar no seu coração, a palavra vai ser lançada, se você aceitar, deixar a palavra nascer, ela vai crescer e você vai se tornar uma árvore. A semente é pequenininha. Um grão de mostarda é uma das menores sementes, mas quando ela cresce se torna uma grande árvore, né? Um pé de milho é um grãozinho pequeno, como ele nasce se torna uma grande árvore. Tem árvores milenares aí de 10, 15, 20 metros na Mata Atlântica, inclusive aqui é onde eu estou orando. Eu posso até mostrar algumas para vocês aqui, que é uma sementinha do tamanho de um grão de feijão, que se tornou uma árvore de 10, 15, 20 metros. Então essa sementinha vai cair no seu coração, se deixar nascer, regar com a palavra de Deus, com os bons costumes. Mau exemplo se deixa para trás, irmão. Erro dos outros. Erro não vai me dar estrutura, vai me desestruturar. Quando alguém erra e eu dou atenção ao erro dos outros, eu vou... Porque Jesus disse, o que importa tu? Segue tu mim. Deixa Judas para lá. O que acontecer com Judas é problema dele, foi escolha dele, é consequência dos erros dele. Não olha para a consequência dos erros de A ou de B, ou de pessoas de renome. Olhe para Jesus. O seu alvo é Jesus. Você não está servindo um homem, está servindo a Jesus. Você está debaixo de uma liderança espiritual, beleza, mas essa liderança tem que ser íntegra, tem que ser justa e reta, e tem que estar de conformidade com a palavra de Deus. Aí sim, aí perfeito. Aí eu também estou debaixo de uma liderança, graças a Deus estou debaixo de uma liderança assim, sabe? E isso é bom, sabe, irmão? Mas você não pode se frustrar por umas coisas erradas de pessoas que você ouviu falar nas redes sociais, que aconteceu, que fez, que deixou de fazer, não. Não se frustra, irmão. A palavra de Deus não frustra ninguém, que frustra é um homem.
Então não confia no homem, confia na palavra de Deus. Ah, irmão, 1000 cairão ao meu lado e 10 mil ao teu direito, mas tu não serás atingido, irmão, deixa cair. Ah, pastor, você tem prazer em cair? Não, mas pelo contrário, eu fico triste quando vou falar que um irmão era abençoado ou não, que se afastou, que por algum motivo aconteceu algo ruim, deixou a presença de Deus. É claro que eu não quero que, Jesus não quer que ninguém se perca, e nós que somos servos de Deus, não. Mas, cara, eu vou cair também, só porque a pessoa errou, eu vou errar também. Ah, que não, não, senhor, erre você sozinho, irmão. Eu vou continuar na presença de Deus. Se você quiser se levantar, você com essa palavra de Deus, você vai voltar para a casa do Senhor, você vai orar, vai jejuar, e Deus vai te levantar. Mas eu não vou cair com você, não. Eu vou permanecer na presença de Deus, aquele que me salvou, o justo advogado que pagou a minha fiança, que eu não podia pagar. E hoje eu estou livre, porque Ele pagou a minha fiança. É a Ele que eu devo fidelidade. A Ele, mais ninguém. Deus abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Segue nós aí. Segue não, né, irmão? Crente não tem seguidores, crente tem inscritos. Então se inscreve aí, tá bom? A gente segue a Jesus. Jesus a gente segue. Mas Jesus não tem rede social. Então se inscreva. Pegou aí, né? Jesus não tem rede social. Então se inscreva, tá? Para nos ajudar no nosso canal aí, impulsionar mais as palavras. Isso aqui não é pregação, é uma palavra de reflexão. Tá bom, irmão? Deus abençoe. Fique em paz. Fica com Deus.